A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus, mais esta noite que estamos aqui, aleluia, para anunciar a palavra do Senhor, a qual o Senhor tem nos concedido, amém? Meu irmão, minha irmã, que, aleluia, que vamos aqui estar dando continuidade a esta obra tão maravilhosa que o Senhor tem colocado em nossos corações, amém? De observarmos e meditarmos no conselho do Senhor, amém? Do conselho do Senhor, a sua palavra, a qual Ele traz para nós, a qual nós já havíamos meditado, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, amém? E isso que nós estamos falando, né? Glórias a Deus. Se eu não me engano, vamos já para a quarta parte do livro de Ageu, né? A quarta meditação já, o livro de Ageu, a qual nós estamos meditando no capítulo 1 e estamos no capítulo 2. Glórias a Deus, são muito curtos, glórias a Deus. Sabemos que o profeta Ageu, ele, durante o seu ministério, ele profetizou durante poucos meses, se não me engano, 3, 4 meses, não me recordo, mas um período de espaço muito curto, glórias a Deus, a qual então, assim como Ageu e Zacarias, ele exorta o povo, glória, encoraja o povo na construção do templo, glórias a Deus, quando o povo então retorna para a sua pátria, glórias a Deus, é isso que nós estamos aqui meditando, amém? Para os irmãos que estão acompanhando aí, entre lá no canal no YouTube, Jackson Antônio Alves YouTube, para começar, ali você pode estar acompanhando já aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações através do livro de Ageu, que o Senhor tem nos ensinado muito, amém, irmão? Meu irmão, minha irmã, agora são 19 horas e 22 minutos, vamos dar aqui início, glórias a Deus. Eu sei que os irmãos vão meditar neste vídeo e já vocês acompanhem com a palavra de Deus, glórias a Deus, amém? Juntamente, não esquecendo da palavra de Deus, do livro, das Escrituras Sagradas, para estar acompanhando à medida que o Senhor vem falando nos nossos corações, amém? Vamos aqui, aqui no capítulo 2, a glória do segundo templo. Nós entramos aqui já no capítulo 2, irmão. Nós paramos aqui, começamos todo o capítulo 6, né? Do 2 até ao 9, nós meditamos já na meditação anterior, e agora nós vamos, a partir do versículo 10, repreendida a infidelidade do povo. Nós vamos dar aqui glórias a Deus, amém? Vamos estar lendo com a ajuda e a guia do Espírito Santo, amém? Ageu capítulo 2, versículo 10. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ele imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecerem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de vinha,
algum monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugens, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira e a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. A promessa do Senhor a Zorobabel. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros. Cairão um pela espada do outro. 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Selatel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Só até aqui. Então nós vamos prosseguir, irmão, glórias a Deus, a partir desse versículo. Amém? Dobre a cabeça, feche os olhos. Senhor, nosso Deus e Altíssimo Pai, nesta noite maravilhosa, mais uma vez entramos em Tua presença gloriosa, Pai. Pai Santo, perdoa os meus pecados e as minhas faltas, Senhor. Venha ao nosso encontro, Pai. E em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos aqui nesta noite para Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Abra os céus e venha de tal maneira, Pai, tomar o nosso ser, espírito, alma, aleluia, pelo Teu bendito e santo Espírito, Pai, para nos dar a revelação da Tua palavra, Pai. Aquilo que se requer somente através de uma revelação especial, através de Teu Filho amado Jesus, pelo Teu bom Santo Espírito, Pai, que intercede com gemidos inexprimíveis nas nossas vidas. E nesta noite, Pai, ao início desse canal, desse vídeo, tudo se fez novo, Pai. Venha tocar sobre os meus lábios, guiando-me e me ungindo pela graça e a virtude do Teu Espírito, Pai. Para que os Teus filhos venham ouvir, aleluia, a Tua mensagem, Pai, para ser tocada nos corações, o íntimo da alma dele, Pai, transformando os corações, ó Pai, em nome de Jesus, criando, Pai, aleluia, criando algo sobrenatural na vida deles, ó Pai, aleluia, aleluia, libertando de todo mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. É nesta noite, Pai, venha nos dar entendimento da Sua palavra, venha me alimentar para que as almas venham ser alimentadas, Pai, para que venham conhecer entre o certo e o errado, Pai. Que eu seja um canal de bênção para que as Tuas almas venham ser abençoadas, Pai. Glórias a Deus. Me dê sabedoria através da Tua palavra. Aleluia. Me dê alimento, Pai. Me alimenta, primeiramente eu, Pai, o Teu servo, para que outras almas venham ser alimentadas, Pai. Venham sair fartas do Teu alimento, Pai. Para que eles possam criar, crescer e criar maturidade, Pai, espiritual, crescimento espiritual, transformação em todo o seu ser, ó Pai. É nesta noite que nos suplicamos a Ti, Senhor. Glórias a Deus, ó Pai. E que todo o mal, Pai, tudo aquilo que é tirar nossa comunhão, nossa paz, tudo aquilo que é roubar os nossos pensamentos, bloquear nossa mente, seja tirada, Pai. Agora, em nome de Jesus, ó Pai, todos os principados e potestades, Pai, que quer nos atrapalhar, aleluia, quer nos roubar, Senhor, aleluia, seja repreendido, Pai. Agora, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, e venha, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Precisamos ouvir o conselho da Tua palavra nesta noite. Os Teus filhos estão preparados para ouvir, ó Pai, o conselho da Tua palavra. Venha, Senhor, nos ensinar nesta noite, Pai. À medida que o Senhor vem falar aos nossos corações, ó Pai, venha libertar os Teus filhos, precisam ser libertos, Pai, das drogas, do vício, Pai.
aqueles que estão com depressão, angústia, opera na vida deles à medida que eles vêm ouvindo a palavra, que teu Espírito Santo venha trabalhar nos corações na vida dele, Pai. Tanto da enfermidade carnal, ó Pai, como da enfermidade espiritual, Pai, no íntimo do ser dele, Pai. Cura, restaura os seus filhos, transforma pelo poder renovador, transformador do teu Espírito Santo, Pai. Pelo poder renovador, regenerador e transformador do teu Espírito Santo sobre essas almas, ó Pai. Limpa, purifica cada um dos teus filhos, ó Pai. E assim, Pai, nós agradecemos. Em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Então, irmão, mais uma vez nós estamos aqui. Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós falamos, ó, meu irmão, minha irmã, da glória desse segundo tempo que será maior. Quando nós acabamos lemos na meditação anterior, irmão, que, aleluia, que aqui, glórias a Deus, o Senhor está, aleluia, agora preocupado com o coração do povo que nós lemos, irmão. Porque o povo precisava de uma vida transformada, santificada, irmão. Então ele fala aqui, Ageu fala de um templo de Zorobabel, do templo que eles estavam construindo, irmão. Que muitos deles se entristeceram, dos mais velhos, anciões, de verem o templo construído, porque não era aquele templo magnífico, esplendoroso de Salomão. E assim eles desanimaram os anciões, os mais novos, de tal maneira, irmão, que se nós lermos em Esdras, os primeiros capítulos de Esdras, diz que quando aqueles mais velhos anciões viram o templo a serem construídos, Zorobabel, eles começaram a chorar, irmão, sobremaneira. E assim também os novos, irmão, como vamos lá ver em Esdras, glórias a Deus. Glórias, aleluia, Jesus. Aqui, irmão, assim nós podemos ver quando eles estiveram construindo o templo lá, irmão. Fala que quando eles começaram ali, lançaram o alicerce, no capítulo 3, versículo 12, fala: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando as suas vistas foram lançados os alicerces desta casa. E muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, irmão. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grande grito que as vozes se ouviam de muito longe. Então, irmão, e os mais velhos começaram, à medida que os mais velhos começaram a chorar, dentre eles os mais novos começaram a gritar de alegria, irmão. Foi tristeza para os mais velhos, alegria para aqueles outros mais novos, irmão, de verem que não era uma casa tão resplendorosa. Nós vimos aqui, irmão, não é? Então, ficaram, porque a casa na sua primeira glória, porque aqueles mais velhos contemplaram a casa na sua primeira glória. Aqui está no versículo 3, que nós vimos: e como vedes agora, não é como nada aos vossos olhos. Não era como nada aos vossos olhos agora esta templo de Zorobabel, irmão. Então eles ficaram desanimados. Então aí Ageu: ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, se forte, Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Porque ele fala aqui a segunda, que ele fala que minha é prata, e assim ele vai em diante. E no versículo 9 fala que a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. E aqui então, Zorobabel, então, profetizando da parte do Senhor para o povo, corajando o povo, irmão, porque haveria coisas mais maravilhosas que o Senhor tinha preparado para o povo, irmão. Nós paramos aí, que, aleluia, sim, que haveria uma casa resplandorosa, que nós vimos, irmão, glórias a Deus, e que ali, aleluia, todo o povo, irmão, ali, todo o povo ali, ou seja, ali, as bênçãos do Senhor iam fluir ali, né, em Jerusalém, né, o próprio Senhor ia passear no templo, né, irmão, e ali, como nós havíamos falado, e muitas pessoas iam ter um encontro com Jesus, muitas pessoas iam se converter. Nós falamos sobre isso,
na habitação, irmão, passada. E ao mesmo tempo ele fala de uma casa muito mais maravilhosa, sobrenatural, como nós havíamos falado, habitação de Deus, irmão, em santuário humanos, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós falamos, irmão. Então a Ageu fala de Jesus Cristo revelado, irmão. Glórias a Deus, irmão. Também profetiza a habitação de Deus, santuário humano através do seu corpo. Que maravilhoso, irmão. E todo o povo, as quais reconhecendo como único Deus, com as preciosidades que fluirão do templo atual de Zorobabel em Jerusalém, a qual esse mesmo templo ganhará dimensões magníficas no tempo de Herodes, mas será deturpado e se tornar fonte de exploração. Lembra que nós falamos, irmão? E agora o próprio Jesus vai contra a expectativa deles e vai criticar essa degradação e anunciará a substituição desse templo por outro templo, o seu próprio corpo, irmão. O novo templo que dá vida e une o povo, né? O próprio Filho de Deus que se fez homem e não apenas descendente de Davi, mas também o Senhor sendo o próprio Deus, irmão. E como nós havíamos falando, irmão, nós somos a casa do Senhor, né? A qual nós somos o templo do Senhor, que deve ser transformado, santificado, que não deve haver a maldade nem pecado em nossos corações, irmão. Nós falamos muito na meditação passada, irmão. Amém? E agora que nós somos esse templo que tem que ser erguido, não pode deixar ele inacabado, destruído, em ruína, contaminado, porque sois o templo de Deus, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós, irmão. É isso, é um templo mais maravilhoso, não é? Maior do que o templo de Salomão, maior do que o templo de Zorobabel, né? Riqueza nenhum pode comparar com riqueza nenhuma dessa terra, esse templo que sois vós, o templo de Deus, tão precioso e rico, irmão. Porque assim, da mesma maneira que fluirão as bênçãos do templo de Zorobabel, a qual Jesus passará por lá, fará muitos milagres, curas, que nós falamos isso, haverá a glória cheia de riquezas, de ouro, a qual será feito sacrifício ali, irmão, a qual os sacerdotes faziam os seus sacrifícios, irmão. Aleluia, e que maravilhas iam surgir ali, conversões, e que unir todo o povo, irmão, não só aquele povo cativo de Jerusalém, mas é uma casa que eles tinham que ter orgulho também, o templo de Zorobabel, porque iam reunir muitas nações, muitas nações, todos os povos, ia ser o centro de adoração de todos os povos, de raça, costumes, religiões, irmão. E haveriam conversões, irmão, de muitos, irmão, principalmente a um culto, a um Deus, a um monoteísmo, que só a um Deus verdadeiro de Abraão, Isaac e Jacó, o verdadeiro Deus que todos reconhecer como único Senhor, iam buscar ali, Jesus como único Senhor, e ali iam converter os corações dos gentios ali, irmão. Mas haveria nesse templo cheio ainda de deturpação, de exploração, né, irmão? Será um templo que haverá pecado, um templo degradado, irmão, pelo pecado do povo que ali se encontra, irmão. Amém? Mas o Senhor Jesus mostra, exatamente, Ageu mostra que o que contamina mais é o pecado que está no coração do homem, irmão. Que o homem tinha que olhar para si mesmo, para o seu interior, irmão. Amém? Porque o sacrifício do Velho Testamento, da lei mosaica, como nós havíamos falado, ele era um sacrifício que ele removia o pecado de modo exterior, irmão. Ou seja, do corpo. Não o interior, a consciência, irmão. Por isso que eles tinham que, de ano a ano, oferecer o sacrifício perfeito, o cordeiro, né, imolado, o animal, o cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito, para levar ao sacerdote e assim fazer expiação pelos seus pecados. Até o próprio sacerdote, irmão, fazia expiação pelo seu próprio pecado, irmão. Além do próprio sacerdote, ele fazia expiação pelos seus próprios pecados antes de fazer expiação pelo povo, irmão. Então o próprio sacerdote ele é preparado, irmão. Mas ele é a expiação que me removia da lei mosaica o pecado externo, irmão. Não é? Glórias a Deus. Lá, para que o homem se aproximasse de Deus, para que seus pecados fossem perdoados e que eles voltassem a obedecer os conselhos do Senhor e desse satisfação a Deus. Não era assim? O sacerdote representava o povo, irmão. Glórias a Deus. E nesse assunto que nós vamos entrar, irmão. Então assim era perdoar os pecados
do povo, das pessoas, do povo, de modo exterior, irmão. Removia de modo por quanto a carne, irmão. Mas agora a única expiação, aleluia, plena e definitiva que Deus já ofereceu a toda a raça humana, irmão. Aleluia, e que remove o pecado de modo permanente, irmão. O Cordeiro Pascal. É esse o Cordeiro morto, o Cordeiro ressuscitado ao terceiro dia, o Cordeiro sustentador, o Cordeiro libertador, que é o Senhor Jesus Cristo, irmão. Meu irmão e irmã, esta é a expiação plena e definitiva que Deus oferece à raça humana, que remove o pecado de modo permanente. Ou seja, todos os sacrifícios já se cumpriram em Cristo Jesus, irmão. Não é? Ele perdoa os nossos pecados interiores, a nossa consciência, irmão, pelo seu Santo Espírito. É desse mesmo tempo, irmão, que Jesus iria erguer em 3 dias, irmão, pelo seu corpo, e fazer você, meu irmão, do templo de Deus, e para que o Espírito Santo possa habitar. Amém? E justamente aqui agora, o profeta repreende, a partir do versículo 10, repreende a infidelidade do povo, irmão. Nesse versículo o profeta fala sobre a maneira com que a santidade na vida das pessoas se relaciona com a sua adoração a Deus, irmão. Né? Essa seção é subdividida em 2 unidades. Primeiro, assuntos concernentes ao puro e o impuro, irmão. Amém? Do 10 ao 14. Segundo, questões relativas à bênção e à maldição, do 15 ao 19, irmão. É isso que nós vamos ver agora. Né? E o versículo 11 fala, que nós lemos assim, diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora o sacerdote a respeito da lei. Foi aquilo que nós falamos. O profeta Ageu faz pergunta aos sacerdotes, pois os sacerdotes eram responsáveis por incluírem a liderança de adoração, irmão, pública e a instrução do povo. Amém? Sobre a natureza e o significado a lei de Deus. Só eles, irmão. Então, por isso que o profeta mostra, fazendo essa pergunta para o sacerdote, mostra que a impureza contamina muito mais que a santidade, irmão. Por quê? Por isso que Ageu confronta com os sacerdotes, porque tinham função de interpretar as escrituras. Pois o sacrifício da lei, a aliança mosaica, era a única maneira do homem se aproximar de Deus. Convencia o homem do perdão dos pecados. Temporário, de purificar-se externamente e dar satisfação a Deus obedecendo, mas não a santidade, irmão. Está lá, nós podemos lá estar meditando em Hebreus capítulo 9, versículo 13. Portanto, os sacrifícios da aliança mosaica serviam para a remoção do pecado externo temporário, que nós havíamos falado. E os sacrifícios em si mesmos eram imperfeitos, não podendo de forma alguma purificar a alma, somente quanto à purificação da carne, o exterior, aquilo que nós acabamos de falar. Amém? Agora ele pergunta aqui, se alguém leva a carne santa na olha, na sua veste, ele vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responder o sacerdote, não, irmão. É lógico que não, irmão. Porque perante a lei mosaica, não. Glórias a Deus. Por quê? Porque ficará santificado. A santidade pode ser transferida por contato. A resposta é não. Não. Por quê? Porque as coisas que é consagrada ao Senhor naquela época, aos sacerdotes consagravam no seu templo, era santa para o sacrifício no santuário. Eles apresentavam para Deus e era consagrado, era purificado, consagrado no santuário. A carne é santa e a orla da sua veste, na qual estava a carne, também é sagrada. Então a carne não tinha poder, mas por isso a carne não tinha poder de santificar, irmão. Nem se você tocasse, nem objeto, nem tocasse na orla dele, não tinha. Portanto, a oferta, por mais santa que fosse, jamais poderia fazer de alguém uma pessoa santa. Muito menos uma pessoa seria capaz de imputar santidade a outra, irmão. Então ali, na lei da mosaica, é isso, para que os irmãos possam entender. Jamais poderiam... a santidade não era transferível, podemos dizer assim, irmão. As coisas consagradas do Senhor... ao templo, era dedicado somente ao Senhor, porque era orado e era consagrado ao Senhor. Era considerada pura e santa. Mas ela não tinha o poder para santificar. Amém, irmão? Até aí. Por isso que eles falaram que não. Que não. Responderam não. Não ficará santificado. Amém? Responderam bem. E os sagrados não transmitem a outros, porém a santidade não é transferível. Amém?
Até aí, deu para entender? Hoje nós somos purificados pelo Espírito Santo de Deus, glórias a Deus. Aí sim, o Senhor pode nos santificar. Glórias a Deus. Então agora, o versículo 13. Então perguntou Ageu se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ele imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imundo. Então por isso que Ageu prova que a impureza contamina mais que a santidade, irmão. Por quê, irmão? Porque ficará imundo. Ageu pergunta ao sacerdote se uma pessoa religiosamente ali impura, irmão. Ou seja, alguém que haja tocado em um cadáver. Pode contaminar outra pelo toque? A resposta é sim. Porque nós vemos lá em Números capítulo 19, versículo 11 e 13. Porque Deus determinou na lei mosaica, no Velho Testamento, irmão, que se alguém tocasse em um cadáver, ela se tornava impuro. E um leproso, em um cadáver, se tornava impuro, irmão, pela lei. E precisava fazer expiação pelo pecado dele. Amém? Pela lei se tornava impuro. Amém? Até aí dá para entender? Se alguém religiosamente tocasse, o sacerdote tocasse numa coisa morta, ele tinha que fazer expiação antes de tocar nas coisas santas do Senhor ou outra, porque contaminava, era a lei. Agora, irmão, Ageu vem logo aqui. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecerem tudo é imundo, irmão. Agora Ageu estava falando, irmão, assim como a lei ensina dessa maneira, irmão, no Velho Testamento, né, que a santidade não era transferível, que tudo que você tocava que era considerado santo ao sacrifício do Senhor não era transferível, assim como também tudo que era impuro e se tocado pela alguém se tornava impuro, irmão. Isso sim se tornava impuro. Agora ele afirma, por isso que Ageu afirma para o povo que a impureza contamina mais. Porque o pecado do coração, a consciência do povo, em geral, era de tamanha que estava contaminando o sacrifício todo, irmão. Né? O pecado do povo era tanto, irmão, no coração, não de uma forma geral, não só do povo, mas até do sacerdote que pecava, irmão, porque estava pecando dentro do seu interior. É isso que Ageu estava mostrando agora. Glórias a Deus, que não estava valendo mais daquele sacrifício, sacrifício da lei mosaica. Porque enquanto eles faziam o sacrifício temporariamente, ano a ano, eles faziam a expiação pelos seus próprios pecados, o sacerdote, pelo pecado do povo, o povo continuava ainda contaminado no coração, irmão, no interior, na alma. Ele não tinha poder para santificar o interior, mas sim o exterior, irmão. Não a consciência, irmão. É isso, agora é a expiação plena e definitiva que Deus fez. O Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados de uma vez por toda. Ele perdoa a nossa consciência, o pecado que estava na nossa consciência, irmão. E todos os sacrifícios já cumpriram de uma forma definitiva, plena, completa na nossa vida, irmão. Através do sacrifício do nosso Senhor Jesus. É isso que Ageu estava tentando para o povo. Todas as obras que vocês estão fazendo com suas mãos, com esses corações imundos, está contaminando. O Senhor não aceita a obra no templo do Senhor, porque vocês têm que olhar para os vossos corações que estão impuros, irmão. Era isso, fazer com que o povo pudesse olhar para dentro do interior dele. É isso, irmão. De tal maneira que o sacrifício já não estava mais resolvendo, irmão. Se nós hoje trazermos mais para diante a cidade de Levítico, irmão, o sacrifício era um tanto, irmão, que o Senhor não estava aceitando mais, irmão. Já estava cheirando mal diante das narinas de Deus, e tanto sacrifício de animais, né, mortos, né, imaculado, sem defeito, mortos para expiação do pecado, porque não estava resolvendo, irmão. Já estava cheirando mal diante das narinas de Deus, porque o povo continua pecando, irmão, no seu coração, irmão. E Ageu fala aqui, olha, o povo saber que a adoração do povo não estava sendo aceita no templo, mesmo após todo esforço na reconstrução do templo. Deve ter sido um tanto frustrante, irmão, porque eles começaram a construir, mas estavam cheios de pecados nos nossos corações,
E Deus estava mostrando através de Ageu, olha, eu não aceito as obras das suas mãos, irmão. Por quê? Mas a existência do templo em si não garante coisa alguma, irmão. Portanto, Ageu ensinava que a obra do templo de 3 meses não desfará todos os anos de negligência, de pecado, irmão. Pois o povo precisava do quê? De vidas transformadas e santificadas. Era isso que o Senhor estava tentando passar para o povo. Que só através, glórias a Deus, irmão, do Senhor Jesus Cristo, irmão. E já estava aqui falando. É inútil edificar a casa do Senhor enquanto houver imundícia nos corações. Não podiam adorar a Deus no pecado, irmão, dos seus corações. Então não adiantava nada eles construírem o templo do Senhor lá em Zorobabel, irmão, mas eles estavam cheios de pecado nos corações e o Senhor não estava aceitando, irmão. Amém? Glórias a Deus. É isso que Jesus mostra para nós hoje, irmão. Que examinar os nossos corações, irmão. Examinar os nossos corações diante da presença do Senhor, irmão. Salmo 51, versículo 17 fala: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus, glórias a Deus. Amém? Esse o Senhor não desprezará, irmão. Amém? Então é isso que eles estavam falando, irmão. E aqui nós vimos aqui agora que Deus estava falando para olhar para o seu interior. Precisava de vida transformada e santificada diante da presença de Deus. E hoje, irmão, nós temos essa vida transformada e santificada pelo poder renovador e transformador do Teu Espírito Santo que o Senhor nos concede a cada um de nós e que faz habitar em nosso templo, irmão. Que sois o templo de Deus. Que somos esse templo agora de carne vivo, irmão. Aleluia. Não agora, não está escrito mais a palavra nas tábuas, escrita nas tábuas, mas está escrita na tábua do nosso coração, irmão.